Ontem nós estávamos com o programa ao vivo falando de um homem desaparecido, o seu Sidney. A informação é que o comerciante tinha um certo recurso e alguém ficou sabendo deste recurso. Ele estava desaparecido e aconteceu o que eu mais temo quando nós temos reportagens de desaparecimento. É quando o corpo é encontrado, mas é encontrado sem vida. O Lúcio tem acompanhado essa história, Lúcio. Perguntei a você se este homem já estava morto ontem, quando a matéria estava no ar, porque ele estava desaparecido. O Lúcio não tem ainda essa informação, porque depende de perícia, não é? Mas o Lúcio disse que tem informações com relação ao dinheiro. Esse homem tinha um dinheiro e os bandidos conseguiram pegar o dinheiro, Lúcio? Paulo, parte dele, parece que foram ali tiraram do banco. Os bandidos fizeram essa retirada de R$6 mil, só para você ter uma ideia. Para refrescar a memória de quem está acompanhando agora o Cidade Alerta, então o seu Sidney Kluge foi pego em casa ontem por volta das 9 horas da manhã por um rapaz. A polícia trabalha com o nome de Augusto, seria esse homem que nós temos as imagens, temos ontem aqui no Cidade. Ele sai, esse Augusto diz para o seu Sidney: vamos comprar umas latinhas. Seu Sidney vai com a Paraty branca dele. Depois não retorna mais. Meia hora depois, volta o Augusto e dois homens encapuzados. Eles batem na esposa, então, do seu Sidney, colocam um cadarço no pescoço, ficam lá por cerca de 1 minuto, segurando ela ali para tentar esganar, e queriam dinheiro. Reviraram toda a casa. Você vai ver que a nossa entrevistada vai contar já já os detalhes de como está essa casa. E só à noite, nosso Marcelo Borges fez a matéria que o corpo do seu Sidney foi encontrado ali, próximo a 1 quilômetro da casa de onde ele morava. Pois bem, o corpo ainda está no ML, Paulo. Vai ser liberado só amanhã, por causa de alguns trâmites legais. Seu Sidney, a família dele é de Santa Catarina, então ainda faltam alguns papéis para que esse corpo seja liberado amanhã a partir das 10 horas da manhã. E hoje, Cidade Alerta foi atrás de mais informações sobre esse caso. Conversamos com vizinhos que falavam que seu Sidney falava demais. Ele comentava demais que tinha uma boa quantia em dinheiro no banco, R$400 mil, viu, Paulo? Que não foram levados pelos ladrões, apenas R$6 mil de uma outra conta. Porque no momento em que eles saem da casa dele, depois de espancar a esposa, ela conseguiu trancar esse cartão. Eles não conseguiram mais ter acesso, mas do seu Sidney eles conseguiram. Então aconteceu isso. Fizeram uma retirada assim de R$6 mil e agora, depois de lembrar um pouco deste caso, a gente passa a acompanhar as novidades da história desse aposentado que depois que devia descansar, resolveu trabalhar com reciclagem em Tamandaré. Vamos ver. No dia seguinte, a casa do aposentado Sidney Kluge estava fechada. As câmeras de monitoramento não funcionam, porque os assassinos levaram os equipamentos de gravação. Mas essa moradora do bairro disse à nossa equipe que conseguiu entrar na casa logo depois que os criminosos fugiram. A casa está toda revirada, tudo quebrado, até sofá rasgado no fundo, sem dúvida de onde está procurando alguma coisa, tudo quebrado, guarda-roupa jogado no chão, cama, comida, tinha comida jogada, dentro da geladeira jogada no chão, de maldade, né? Não levaram nada, só para quebrar tudo. De acordo com a vizinha, essa não foi a primeira vez que seu Sidney foi agredido no bairro. Ele comentou com a gente que ele ia embora daqui e ia para morar com os irmãos dele em outro estado, porque ele sofreu um sequestro, mas dessa vez ele só trancado dentro do carro e coincidentemente passou um vizinho por perto e viu e conseguiu tirar ele de dentro do carro. E de outra vez, uma turma, disse que uns 6 ou 7, ele calculou, bateram nele, mas bateram de verdade. Só que a terceira vez ele foi morto. Nossa testemunha acredita que o aposentado comprava e vendia produtos recicláveis de muita gente estranha. Ela disse ainda que o vizinho falava demais. Algumas coisas ele não sabia guardar segredo, então eu acho que isso aí o pessoal ficou visando ele, né? Nós voltamos no local onde o corpo de seu Sidney foi assassinado, mais precisamente dentro daquele terreno, nesta Casa Verde. Nós tentamos conversar com vários moradores desse terreno, porque ali são casas alugadas, ninguém quis dar nenhum tipo de declaração. Mas vizinhos da região disseram à nossa equipe de reportagem que na semana passada o veículo Ford Ka preto isofilmado estava estacionado aqui à frente e havia uma movimentação. De acordo com a polícia, esse automóvel teria algumas particularidades que podem eventualmente ajudar a população a identificar e fazer eventual denúncia. O automóvel não teria o para-choque traseiro e uma das lanternas estaria queimada. Por telefone, fizemos contato com o seu Valdomiro, o dono da casa.
Ele contou que mora em reserva na região dos Campos Gerais e que tratou da locação com um homem chamado Augusto. Ele pagou o aluguel em mão, né? Pagou em mão, né? E eu não fiz, a gente não fez contrato, né? Daí segundo que ele se identificou como Augusto, né? De acordo com a polícia, Augusto seria esse homem que aparece na manhã de terça-feira em frente à casa da vítima. Ele convence o aposentado a comprar latinhas ali próximo. Do lado de fora, Augusto embarca no carro e os dois saem pela rua. Ainda de acordo com o dono da casa, Augusto teria pago o primeiro aluguel em dinheiro vivo. A pessoa, né, tem uma boa conversa, chega, conversa com a gente, fala que trabalha numa empresa, então a gente confia, né? Passadas mais de 24 horas do desaparecimento e morte do aposentado Sidney Kluge, ninguém foi preso. Pois é, Paulo, e hoje à tarde o delegado que cuida desse caso conversou ontem com o Cidade Alerta em primeira mão, inclusive, o Dr. Tiago Lima Pereira, ele chamou a imprensa para trazer novidades do caso. Vamos acompanhar como é que andam as investigações. Roda. A pessoa que fez essa tratativa inicial com o seu Sidney, ele participou de alguns cafés na casa do seu Sidney por 2 ou 3 oportunidades. Era uma pessoa que não era frequentador recorrente à casa do seu Sidney, compareceu algumas vezes para fins de venda de material reciclado e através desse contato ele se aproveitou possivelmente para praticar o crime na presença de outros 2 indivíduos. Temos dados de que foram 3 pessoas, um deles supostamente essa pessoa de Augusto que frequentava a casa do seu Sidney. Foram levados cartões tanto do seu Sidney como da esposa dele, da dona Terezinha. Eles teriam exigido da esposa dele vantagem devida para soltá-la e para liberar o seu Sidney. Nós estamos tratando como crime de extorsão com concurso de agentes em desfavor da dona Terezinha e um crime de extorsão com resultado de morte em desfavor do seu Sidney, que é o crime de maior pena no Código Penal brasileiro. Pois é, Paulo. Então levaram cerca de 6 mil reais desse homem, os outros 400 mil ficaram intactos na conta. Lembrando, seu Sidney então foi pego ali em Tamandaré, no Jardim Pacheco, e morto a menos de 1 quilômetro, numa casa que esse tal de Augusto teria alocado há algum tempo, cerca de 1 mês, possivelmente para fazer esse crime aí, e agora a polícia está atrás desses 3 suspeitos. E tá aí, né? Só lembrando, será que matou porque não conseguiram tirar mais dinheiro, o comerciante não deu senha? Não sei, isso é tudo investigação. Será que conseguiu sacar somente 6 mil reais porque existe o limite de saque em determinadas contas e determinados processos bancários? Pode ser. Se ele tinha 400 mil e o bandido levou 6, será que o bandido sabia que tinha mais? Não sei. Tudo isso é motivo de investigação. Uma coisa é certa. Um maldoso de primeira que tem que pagar pelo que fez. Tirou a vida de um inocente, de um trabalhador. Ele conseguiu os 400 mil trabalhando, não roubando dos outros, fazendo maldade. É questão de tempo a polícia de pegar esse cara. Questão de tempo.